Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Nós vamos continuar esse culto santo ao Senhor, agora sendo alimentados pela santa palavra de Deus. Vamos ler mais uma vez o trecho que foi lido na liturgia. É o trecho que estamos meditando nas últimas mensagens de Daniel. Com a graça do Senhor, veremos mais uma ainda nesses 4 primeiros versículos. Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor bendito, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela graça que recebemos de ouvirmos e meditarmos na Tua palavra, de sermos edificados através do poder do Teu Santo Espírito. Te pedimos, Senhor, que nos conduza, que apesar de nós mesmos e das resistências que levantamos em nosso coração, que o Senhor nos vença pelo poder da Tua palavra, nos moldando a Ti, nos conduzindo em santidade, em devoção e piedade ao Senhor. E que, em tudo, possamos caminhar para a glória do Senhor, amando ao Senhor e sendo conduzidos pela Tua boa e poderosa mão. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Como manter-se fiel quando as circunstâncias ao nosso redor colocam à prova a esperança que nos foi dada, as convicções que nós guardamos? Essa é uma pergunta que tem sido recorrente nesse livro de Daniel. Desde o início do livro nós temos visto como essa é uma pergunta a qual Daniel e seus escritos aqui vão nos respondendo e vão nos incentivando a refletir sobre ela. É diante de um contexto de intensa luta, de grandes sofrimentos, de aflições experimentadas periodicamente, de maneira constante pelo povo de Deus, em meio a esse contexto de adversidade que Daniel recebe uma última visão para entregar ao seu povo, para selar o livro, guardar tais promessas e então entregar ao seu povo. E embora nós vimos sobre isso na última quarta, embora essa fosse uma visão relacionada a tempos muito distantes, ela naturalmente exigia uma postura daqueles que a recebessem em seu próprio tempo. E nós vimos que esse é um ponto importante no capítulo 12 de Daniel. Existe uma expectativa da parte do Senhor em revelar esses acontecimentos. Existe uma expectativa acerca das consequências naqueles que receberam essa palavra, naqueles que guardaram essa palavra, então tem a sua esperança conduzida por essa palavra. Algo é esperado do povo de Deus, daqueles que receberam a esperança de outro reino. O que a revelação do tempo do fim exige do povo de Deus, dos habitantes de outro reino? Como a esperança que nos foi dada acerca desse tempo do fim, a esperança de outro reino, que é o tema desses versículos que temos refletido, como essa esperança molda a forma como nós vivemos hoje, como nós vivemos no tempo presente, mesmo que de olho no futuro, mesmo que de olho no tempo do fim. Como nossa caminhada, como povo de Deus, é moldada por essa esperança. O que ela exige de nós. Na semana passada, irmãos, nós refletimos sobre o primeiro resultado que deve ser visto em todo aquele que recebe essa esperança que é de outro reino. E esse primeiro resultado é a confiança. A confiança em Deus. A confiança de que mesmo em tempos de grande angústia, de aflição,
Deus guardaria o seu povo. Deus protege o seu povo. Nós vimos como essa confiança não pode ser experimentada de maneira subjetiva, apenas como se fossem simples palavras. E vimos também que nós fazemos isso, nós tratamos essa confiança como se fosse algo superficial, quando nós falamos em confiança, sem conectarmos essa confiança à minha forma de viver hoje. Sem que essa confiança seja demonstrada e evidenciada pela forma como eu vivo o meu dia a dia, sendo parte do povo de Deus, sendo crente. A minha fidelidade hoje demonstra que eu realmente confio no Senhor. Nesse sentido, nós vimos 2 indicativos que mostram se nós estamos confiando realmente no Senhor ou não. E o primeiro desses indicativos foi quando a nossa confiança independe das circunstâncias. Porque no versículo 1 desse capítulo 12 de Daniel, nós vimos de maneira muito clara que essa salvação, essa libertação, essa redenção que aqui é prometida, ela acontecerá quando tudo ao redor apontar que não é possível haver salvação. Um tempo de angústia como jamais existiu. É diante de tais circunstâncias que a verdadeira fé, a verdadeira confiança, ela é aprovada. Quando nós experimentamos tempos de paz, muito possivelmente, nós podemos ser conduzidos a achar que estamos confiando em Deus, quando na verdade estamos confiando nas circunstâncias, ou no suposto controle que nós temos sobre aquelas circunstâncias. Mas quando essa sensação de controle se vai, aí sim nós podemos ver realmente quem nós estamos confiando. Quando a voz do Senhor nos chama a lealdade a Ele, não a nós mesmos. E isso exige o seu preço, porque nós temos visto isso. Não somente nessas disposições, mas em todo o ensino que temos recebido, inclusive nas EBDs sobre os 10 mandamentos. Quando somos chamados à fidelidade, à lealdade ao Senhor, e não a nós mesmos, e percebemos o custo disso, é que nós podemos enxergar em quem realmente nós confiamos. Se em nós mesmos, se em nossa carne, ou no Senhor. E não há nada de subjetivo nisso, como nós vimos. Você confia no Senhor apesar das circunstâncias? Apesar do custo? Essa foi uma pergunta que refletimos na última quarta. Você confia no Senhor apesar dos sacrifícios e da renúncia que é necessária para isso? Ou se mantém leal a si mesmo, à sua carne, à sua vontade? Como eu sei que eu estou agindo de acordo com a esperança que me foi dada e estou realmente confiando no meu Senhor? Como eu sei? Quando mesmo nas mais duras circunstâncias e mesmo diante do mais alto custo, eu decido pelo Senhor. Decido pela igreja do Senhor, porque eu confio no meu Senhor. E o segundo indicativo que nós vimos, que mostra que eu realmente estou confiando no Senhor, não de maneira subjetiva, é quando nós confiamos nos instrumentos do Senhor. Nós vimos como Daniel, o profeta, aqui foi utilizado, foi escolhido como um instrumento do Senhor para fomentar essa esperança no povo de Deus, e que não confiar nesse instrumento, não confiar em Daniel, implicaria diretamente em não confiar na palavra que ele estava trazendo da parte do Senhor e, consequentemente, não confiar na esperança de salvação que havia sido dada. Não confiar em Daniel implicaria em não confiar no próprio Deus. Confiar em Deus, nós aprendemos. Nós vimos. Confiar em Deus necessariamente passa por confiar naqueles a quem Deus escolheu e utiliza para fomentar essa esperança. Não é possível confiar em Deus sem confiar nos instrumentos de Deus. Assim caiu o povo de Deus tantas e tantas vezes. Por não confiar nos profetas de Deus, mas sim confiar na própria carne e confiar naqueles que diziam o que o povo queria ouvir, e não o que o Senhor mandava. Nos versículos seguintes, meus irmãos, até o versículo 4, nós vemos mais 2 resultados que devem ser vistos, devem estar presentes naqueles que receberam a esperança de outro reino. Hoje nós refletiremos em mais um destes, que é a santidade. A santidade, assim como a confiança, como sendo
algo que é esperado naqueles que guardam essa esperança, que guardam a palavra que foi revelada pelo Senhor. A partir do versículo 1, do capítulo 12 de Daniel, juntamente com o versículo 2, nós vimos aqui que é apresentada a esperança de outro reino em termos de uma ressurreição geral, como nós vemos no versículo 2. É um dia de separação entre justos e ímpios, entre aqueles que serão achados no livro, inscritos no livro da vida, e aqueles que não serão. Entre aqueles que ressuscitarão para a vida eterna e aqueles que ressuscitarão para a vergonha, para a desgraça, para o desprezo, para o horror eterno. Vamos ler mais uma vez esses 2 versículos iniciais. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Esse muitos do versículo 2 é uma forma hebraica, irmãos, de expressar a magnitude das coisas. É como se aqui Daniel estivesse falando da grandiosidade dos números que seriam mostrados ali. Uma outra forma de falar seria uma enorme multidão sendo levantada. A grande multidão que foi vista ali ressuscitando. Todos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, mas não para o mesmo propósito. Alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui nós vemos o grande tribunal de Deus. Daniel já havia recebido a revelação de algo acerca disso no capítulo 7. Se os irmãos voltarem um pouquinho aí no capítulo 7, dos versículos 9 a 11, um pouco antes de falar sobre o Filho do Homem que viria das nuvens, nós encontramos esse tribunal sendo um pouquinho revelado aqui. Daniel 7, do 9 a 11. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Nós já havíamos visto aqui algo acerca desse grande tribunal. Mas no capítulo 12, essa revelação ela vai além. E devemos observar, irmãos, embora nós vejamos isso um pouco mais em outras mensagens, com a graça do Senhor, devemos observar que existe uma relação aqui entre os versículos de 1 a 3. Muitos ressuscitarão para a vida eterna, como nós vemos no versículo 2. Podem voltar lá para o capítulo 12. Muitos ressuscitarão para a vida eterna. Quem são esses que ressuscitarão para a vida eterna? Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. E quem são estes que serão achados no livro da vida? Lá no versículo 3 tem essa relação, mostrando quem são. Aqueles que forem conduzidos à justiça, assim como também aqueles que conduziram outros à justiça. O Novo Testamento, no progresso da revelação, seja nos sermões escatológicos do Senhor Jesus Cristo, seja em algumas epístolas e principalmente, em especial, no livro de Apocalipse, nós temos essa relação traçada de maneira muito clara entre aqueles que são achados no livro da vida, o futuro no dia da ressurreição e o caminho trilhado por eles. As obras de cada um que serão examinadas. Nós vemos isso no capítulo 3 de Apocalipse, no capítulo 13, no capítulo 17, no capítulo 20. Eu trouxe aqui apenas uma porção, irmãos, que resume isso, essa relação. Apresentada de outra forma, mostrando que essa relação entre aqueles que são achados no livro da vida, entre o seu futuro e como eles caminham até chegar nesse futuro. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros.
Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. O que a revelação desse grande dia do tribunal de Deus deve gerar no habitante de outro reino? O temor e o anseio por viver uma vida coerente com a esperança que lhe foi dada. E essa vida coerente com essa esperança é uma vida de santidade. É uma vida que demonstra o caráter daqueles que foram inscritos no livro da vida. A nossa justiça é Cristo. Ele é a nossa esperança. Nele está a nossa confiança. Mas todo aquele que nele espera, a si mesmo se purifica, como ele é puro. Lembra do que nós vimos já algumas vezes em 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3? Essa relação entre aquele que espera o tempo do fim e o que ele faz em consequência dessa esperança. 1 João 3, 2 a 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Qual é a consequência disso? A si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A esperança da ressurreição para a vida, ela exige, ela impulsiona, ela constrange o Filho de Deus, o habitante de outro reino, à santidade, à purificação, porque assim como ele é puro, nós também nos purificamos. É assim que tem sido com você? Essa tem sido a sua realidade? A luta e a busca constante por santidade, por purificação, sabendo que essa luta ela só pode ser vencida pelo Senhor em nós. O justo juiz não deixará, irmãos, impune o mal e o pecado. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Lembram lá de Oséias capítulo 4? O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. E contenda ali é um processo legal, é um tribunal judicial. Como você tem vivido nesse mundo? Como aquele que aguarda o grande dia e por isso se purifica e por isso luta por santidade, ou de maneira desatenta, descompromissada, relaxada com a santidade de Cristo? Como? Assim como a confiança, a santidade também deve ser experimentada, a busca por santidade deve ser experimentada apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, mesmo em meio às lutas que tantas vezes tiram as nossas forças. Um outro ponto que chama a atenção aqui, irmãos, está relacionado àqueles que são achados, inscritos no livro, no finalzinho do versículo 1. O livro da vida. Irmãos, o fato de alguém ter o seu nome escrito no livro da vida é algo extraordinário. Nós precisamos refletir mais sobre isso. Lembrar mais acerca disso. Quantas vezes você já se sentiu destruído, derrotado, quando refletiu sobre quem é você, sobre o quão tolo você é tantas vezes, o quão pecador você é tantas vezes? Quantas vezes você se desanimou com as suas falhas, com os seus fracassos, com as suas fraquezas? Quantas vezes você se viu sem esperança ao refletir sobre o peso das circunstâncias? Tão difíceis, tão duras, tão impossíveis de serem enfrentadas com a sua própria força. Quantas vezes? Mas desde antes da fundação do mundo, e essa é uma verdade maravilhosa, irmãos, desde antes da fundação do mundo, você, crente em Cristo Jesus, você, meu irmão, você, minha irmã, você teve o seu nome escrito no livro da vida. E aqui nós temos o conhecimento íntimo do Senhor para com você.
O Senhor te conhece pelo nome. Desde antes da fundação do mundo, o seu nome está inscrito no livro de Deus, o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E não importa a sua dor agora. Claro que entendo o que eu estou falando. Apesar da sua dor agora, apesar do quão difícil e nebuloso parece o caminho pela frente, você pode ter a certeza de que o Senhor te guardará. Foi o sangue de Cristo que o escreveu. O sangue dele garante a sua esperança. O sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro te sustenta e te sustentará. E essa é uma verdade que não pode passar desapercebida de nossos olhos. O sangue do Cordeiro. Não você, não a sua força, não as circunstâncias, não as lutas, as tristezas. O sangue do Cordeiro garante a nossa esperança. É Ele que sustenta a nossa esperança. Apesar de nós mesmos. Como isso é consolador, irmãos. Como isso deve encher o nosso coração de alegria no Senhor, mesmo em meio às lutas que nós passamos. Nós corremos por tantas coisas nesse mundo. Nós ansiamos por ver os nossos nomes em diplomas, em placas de homenagem, em grandes contratos, em listas de aprovação, vestibular, concursos. Mas no fim das contas, tudo o que importa e tudo o que importará é que o seu nome seja achado no livro da vida. Não bens, não títulos, nem quaisquer outras coisas pelas quais você luta constantemente nesse mundo. Mas que o seu nome esteja no livro da vida. Que você escute a voz do Senhor te chamando pelo nome. E ao mesmo tempo que essa esperança que nos foi dada nos consola e nos enche de alegria, ela também nos impulsiona a aguardarmos esse grande dia de maneira coerente com quem nós somos, de acordo com como Ele é. Por quê? Porque lá no final de Apocalipse nós encontramos: quanto porém aos covardes, quanto porém aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Estes não somos nós, irmãos. Não são aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Outrora nós éramos estes, mas o sangue do Cordeiro nos libertou e nos purificou. E se a nossa esperança é que nós agora podemos ter a convicção de que somos achados sim no livro da vida do Cordeiro, por que então não viveríamos como aqueles que foram salvos por Ele? Que a nossa luta por santidade e pureza, meus irmãos, seja uma marca muito presente na vida de todos nós. Todos nós. Que essa seja uma evidência que nos fortalece em meio aos momentos difíceis. Em meio àqueles momentos em que certamente o povo de Deus passou, nesse período em que Daniel aqui escreve esse texto, em que a esperança parece não ser tão concreta como nós achávamos em outro momento. Mas essas evidências dadas pelo Senhor e as marcas, as consequências de uma esperança que somente o Senhor pode gerar em nós, também nos fortalecerá. Que isso testifique dessa esperança que nós guardamos, irmãos. Que assim seja. Vamos orar. Ó Senhor, nós vivemos em um mundo mau, Senhor. Como foi uma marca presente em cada período para o Teu povo. Nós passamos por aflições, por lutas, por dificuldades, por medo. E tantas vezes, em meio à nossa fraqueza, nós
nós falhamos, nós até pensamos em retroceder, mas é o Senhor quem nos sustenta. O Senhor nos guarda, o Senhor sustenta o teu povo. E a nossa esperança está em Ti, Senhor. Em nosso Redentor, Jesus Cristo. Ó Senhor, fortalece essa esperança em nós, para que possamos experimentar mais e mais da confiança, da santidade, do anseio por sermos puros como o Senhor é puro. Abençoa a Tua igreja e nos sustenta para o louvor do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém.